Olá, meus amigos, boa noite mais uma vez para você, para sua família. Talvez você esteja assistindo esse vídeo aí de manhã, então bom dia para você, ou quem sabe à tarde, uma boa tarde. Enfim, depende muito aí do momento, do horário que você está ouvindo esse vídeo, ok? Olha, hoje nós vamos estudar a nossa 16ª lição do nosso estudo bíblico online. Hoje vamos falar sobre Jesus e o estilo de vida cristão. Você sabia que quando entregamos o nosso coração a Jesus, a nossa vida muda e o nosso estilo de vida também muda? É isso aí. Então Jesus ele tem alguns princípios que tangem aí a nossa vida espiritual, a nossa vida física, mental, ou seja, todas as áreas da nossa vida é atingido de forma produtiva e maravilhosa quando entregamos a nossa vida nas mãos do nosso Salvador, tá bom? Então, você precisa estar aí com a sua Bíblia e nesse momento eu quero convidar você a fazer uma oração comigo para começarmos o nosso estudo de hoje, certo? Podemos orar então? Então, por favor, feche os seus olhos. Querido Deus, Altíssimo Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, por nos conceder o privilégio de estudar a Bíblia juntamente com os nossos amigos do outro lado da tela. Que o Senhor possa abençoá-los, iluminá-los, protegê-los e principalmente, meu Pai, prepará-los para a volta do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Esteja conosco nesse estudo, faça-nos compreender a Tua vontade e dê-nos força e discernimento para colocar em prática, em nome de Jesus. Amém. Ok? A nossa primeira pergunta de hoje está aqui e eu vou transmitir, partilhar com vocês. A pergunta diz o seguinte: que princípio básico deve dirigir a vida do cristão? Olha só que pergunta interessante. Que princípio básico deve dirigir, ou seja, contornar a vida do cristão? É a mesma coisa que dizer qual é o princípio bíblico que deve agora ser a base do cristão convertido, daquele que entregou a vida a Jesus, daquele que está com Ele. Ou seja, você, eu e quaisquer outros aí que desejam e estão vivendo uma vida com Cristo Jesus. A resposta para essa pergunta está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 31, tá bom? Então, abra comigo a sua Bíblia aí. E nós vamos ler juntos esse primeiro versículo, tá bom? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Eu já abri aqui, eu espero que você também esteja aberto aí. Então vamos ler aqui, ok? Diz assim: portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Olha que interessante esse verso aqui. O verso nos explica e nos traz uma coisa muito importante. Tudo que fizermos, seja no comer, no beber ou qualquer outra coisa semelhante a isso, que nós possamos fazer para a glória de Deus, para glorificar o nome de Deus. Então olha só que interessante. A partir do momento que entregamos a nossa vida a Jesus, como diz o apóstolo Paulo em Gálatas 2:20, não somos nós que vivemos, mas é Cristo que passa a viver em nós e por nós, tá bom? Então, todas as nossas ações devem ser pautadas pela Bíblia e devem ser um reflexo das ações amorosas e santificadas de Cristo Jesus, tá bom? Então, a resposta seria: tudo o que fazemos deve ter o propósito de glorificar a Deus, ok? Então, tudo que você fizer, você vai na igreja cantar, você vai louvar, você vai visitar alguém, você vai para o seu trabalho, você está em casa, tudo que tem a ver com as suas ações deve glorificar aí o nome do Senhor, tá bom? Pense nisso aí. Vamos aqui para a nossa segunda pergunta. Como Deus considera o corpo humano? Olha só, como é que Deus considera o seu corpo? Quando Deus olha para você,
para a estrutura que é você, ou seja, o seu corpo. O que o seu corpo representa para Deus, aos olhos de Deus? O que significa o seu corpo, né? É muito interessante saber disso, porque hoje no mundo que nós estamos vivendo, um mundo que está aí vivendo o pós-modernismo, né? Podemos dizer assim. Então, é onde as pessoas estão focadas em si, no que elas acham que é o melhor, e acabam deixando de lado alguns princípios importantes da palavra de Deus. Mas hoje, vamos voltar aqui e olhar você, e olhar nós com a lente divina. Quando Deus olha para você, quando Deus olha para o seu corpo que Ele mesmo fez, que Ele mesmo criou, o que o seu corpo representa para Deus? O que a Bíblia fala sobre você, sobre o seu corpo? Vamos lá então? Vamos abrir aqui ainda na primeira carta de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20, tá bom? Eu vou abrir aqui rapidamente a minha Bíblia e eu vou pedir você que abra a sua Bíblia aí, certo? Para que juntos nós possamos conferir se é isso mesmo que a Bíblia está dizendo ou não. Então, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19 e 20, fala assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês... Olha só, eu vou repetir aqui porque esse texto é importantíssimo, tá bom? Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Então, olha só que interessante. O corpo de vocês, o seu corpo, ele é templo do Espírito Santo. Isso significa dizer que a sua vida, o seu corpo, pertence ao seu Criador, pertence ao Altíssimo Deus do céu. E também podemos chegar à conclusão que nós não podemos fazer o que queremos com o nosso corpo e nem usá-lo de qualquer jeito. O seu corpo é algo sagrado, o seu corpo é algo que pertence a Deus e deve ser usado para a honra e glória dele, tá bom? Então, a Bíblia, ela diz que o corpo humano é templo de Deus, é onde Deus habita, é onde Deus quer permanecer. É algo maravilhoso aos olhos de Deus, o seu corpo, o corpo da sua família, tá bom? Então não podemos usar o nosso corpo de qualquer jeito. E hoje isso é um desafio muito grande, né? Manter-se saudável, um corpo nutrido diante de uma sociedade tão voltada para a promiscuidade, voltada para a prostituição, voltada para tantas outras coisas que a Bíblia aparentemente não concorda, tá bom? Então, mesmo diante desse desafio grande, Deus ele deseja que nós venhamos nos manter puros, incontamináveis nesse mundo de impureza, tá bom? E com a força do Espírito Santo isso é possível, certo? Vamos aqui para a nossa outra pergunta. Que outros conselhos encontramos para manter a mente e o corpo saudáveis? Olha só, a Bíblia ela traz alguns conselhos importantes para manter a nossa mente saudável, para manter o nosso corpo nutrido, saudável. E quais são esses conselhos? Então vem comigo, abra a sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, versículo 8, certo? Vamos lá. Filipenses, a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Lá nós encontramos alguns princípios importantes para manter o nosso corpo diante do altar de Deus, manter o nosso corpo saudável, principalmente a nossa mente, porque hoje, no século 21, nós vivemos uma chuva de pessoas que estão tendo a mente aí meio que afetada pela depressão, pela ansiedade e tantos transtornos mentais que isso pode, de alguma forma, prejudicar a comunhão e, quem sabe, até mesmo a comunicação da pessoa com Deus e consigo mesma. Então é importante manter a nossa mente aberta e saudável, e a Bíblia nos mostra um remédio para isso. Olha só, Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro,
Primeira coisa, tudo que é verdadeiro deve estar na nossa mente. Tudo que é respeitável também, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, seja isso que ocupe a mente de vocês. Entenderam? Então, meus amigos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, isso deve ocupar a sua mente. E como eu volto a afirmar hoje, fazendo a comparação na sociedade que vivemos, no mundo como um todo que vivemos, hoje a impureza mental tem tomado conta dos jovens, das crianças, dos adultos, dos idosos, e isso não pode acontecer. Devemos manter a nossa mente de forma saudável diante de Deus, porque é através da nossa mente, do nosso raciocínio, que Deus ele nos comunica usando a sua palavra. Então, se a nossa mente estiver deturpada, uma mente ociosa, uma mente desequilibrada, uma mente doente, eu falo doente pelas circunstâncias ao nosso redor, fica difícil nos manter conectados com Deus. Por isso que é importante você cuidar da sua mente, do que você pensa. Toma cuidado com o que você lê, se o que você está lendo está sendo um material sadio, um material que vai trazer um certo benefício para o seu intelecto, para a sua vida espiritual. Toma cuidado com o que você assiste, com o que você ouve, tá? Tudo isso é importante para que a sua mente esteja saudável, tá bom? Esteja aí uma mente tranquila. Agora, vamos aqui para a nossa pergunta 4. E a pergunta 4 fala o seguinte: qual foi a alimentação de Deus, a alimentação que Deus deu para o ser humano? E por que assim Deus deu essa alimentação? Deus ele estabeleceu uma alimentação saudável para o ser humano, e ele criou essa alimentação. Na realidade, podemos chamar isso de cardápio dietético divino, ou seja, Deus criou um cardápio para que todos os seus filhos, eu me refiro a toda a humanidade, todos aqueles quantos querem se manter saudável, pudesse usufruir desse cardápio e levar como rotina uma alimentação saudável. Por quê, meus amigos? Olha, o nosso corpo ele é importante para Deus. E isso significa que Deus ele se interessa pelaquilo que comemos, pelaquilo que bebemos. Ele se interessa pelo nosso bem-estar físico, mental e espiritual. Isso significa dizer que Deus ele se importa com a sua saúde. Então, não podemos ingerir qualquer coisa, comer qualquer coisa, beber qualquer coisa. Devemos selecionar aquilo que é bom e aquilo que é ruim, aquilo que faz bem à saúde e aquilo que não faz. Deixa eu te perguntar. Você se considera uma pessoa saudável? Você tem tido uma alimentação saudável nesses últimos meses? E aí, qual seria a sua resposta? Talvez a sua resposta seria não, talvez sim, talvez mais ou menos, eu não sei. Mas eu só sei que a Bíblia diz que a nossa vida alimentar, ela é bem vista aos olhos de Deus. E ela é tão bem vista e tão cuidada por Deus, que Ele, ao criar o ser humano, Ele deixou um cardápio, não só para Adão e Eva, mas para todos aqueles que querem ter uma vida saudável diante da palavra do Senhor, tá bom? Então vamos ver qual foi esse cardápio. Na realidade, é o primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 29, tá bom? Então abra comigo a sua Bíblia aí, eu vou abrir aqui também, Gênesis capítulo 1, versículo 29. A minha Bíblia já está aberta aqui e eu vou ler para a gente, que diz assim, ó: E Deus disse ainda: Eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês. Olha que interessante. Então, Deus, quando criou o ser humano, Ele estabeleceu um padrão alimentar, uma dieta alimentar. E essa dieta alimentar é conhecida como
uma alimentação vegetariana. Talvez isso aí, alimentação vegetariana, talvez essa expressão seja um susto, né, para você, ou talvez seja algo rotineiro, né? Talvez eu esteja falando para você que é vegetariano ou vegetariana, ou talvez eu esteja falando para você que está ouvindo esse termo pela primeira vez. Mas veja, a alimentação vegetariana é uma alimentação que ela não é baseada em carnes. Ela restringe, ela inibe todo tipo de carne e ela faz uso de grãos, de nozes, de frutas em abundância, de legumes e toda sorte de alimentos naturais. Essa foi a alimentação padrão que Deus deixou para o ser humano em geral. E é a alimentação que Ele deseja para você, que Ele deseja para mim. Por quê? Porque Ele quer nos ver saudável. E a alimentação vegetariana, de acordo com alguns médicos renomados por aí, é uma alimentação maravilhosa e que traz bem-estar tanto para a família quanto para as crianças, jovens e adolescentes também, tá bom? É comprovado isso pela medicina. Agora, vamos aqui, seguindo essa linha de raciocínio aí de alimentos, vamos para a nossa pergunta 5. A pergunta 5 fala um pouco acerca dos animais e dos alimentos carnes que Deus pediu para que Noé comesse após o dilúvio. Você precisa entender que depois do dilúvio, quando não havia mais o que o ser humano pudesse comer, porque a água tinha banido tudo, Deus permitiu que Adão e Eva comesse, Deus permitiu que Noé e a sua família comesse carne, mas permitiu que ele fizesse aí a diferença entre aquilo que eles pudessem comer e aquilo que eles não poderiam comer. Entre aquilo que o ser humano poderia comer, Deus deixou aí a vaca, deixou também o boi, as aves, as galinhas e etc. E ele traz também alguns detalhes importantes. Todo animal que rumina e tem um casco que se divide em dois, esses animais, eles servem para alimento humano. Mas aqueles que não ruminam e nem tem um casco que se divide em dois, eles não servem para alimentação humana. Vamos destrinchar um pouquinho essa questão aqui, tá bom? Abra comigo aí a sua Bíblia em Levítico capítulo 11, ok? Levítico capítulo 11, e eu queria ler com você a partir do versículo 2, diz assim: diga aos filhos de Israel, de todos os animais que existem sobre a terra, são estes que vocês podem comer. Todos os que têm unhas fendidas, cujo casco se divide em dois, e rumina, esses vocês podem comer. Então, quais são aqueles animais que rumina e tem um casco que se divide em dois? Esses animais, eles são a vaca, o boi. Você já viu a unha de uma vaca, né? Ela se divide em dois, ela tem um corte no meio e a unha é fendida e divide em dois. Esses animais, incluindo a vaca, o boi, eles podem comer, né? E esses são os quadrúpedes, né, que ficam sobre a terra. Das aves que podemos comer, você tem a galinha, você tem também todos aqueles que fazem parte dos galináceos, que fazem parte da família da galinha, que são comestíveis e são animais que podem servir de refeição hoje para o ser humano, tá bom? Agora, daqueles animais que ficam no fundo do mar, eu me refiro aos peixes. Tem alguns que são comestíveis e tem outros que não são. Então, eu vou ler aqui para vocês o versículo 9 do capítulo 11 de Levítico, que fala assim, ó: de todos os animais que há nas águas, vocês podem comer os seguintes: todo que tem barbatana e escamas, nos mares e nos rios, esses vocês podem comer. Então, todos aqueles peixes que têm barbatana e têm escama, você podem comer. Eu posso aqui até
ditar alguns, você tem a traíra, você tem também vários outros peixes que fazem parte da família da traíra, você tem a tilápia, você tem também um salmão, que é um peixe hoje muito reconhecido, né? E são esses peixes que podem ser comestíveis. Agora, aqueles peixes que é de couro, que não tem escamas, eles não são comestíveis, não faz bem para a saúde, porque eles são considerados gari do mar, né? Eles comem tantas outras coisas no fundo do mar, que aparentemente, se o ser humano comê-los, vai trazer um prejuízo à vida do ser humano. Agora, voltando um pouquinho aqui aos animais quadrúpedes, daqueles que têm a unha fendida e o casco se divide em dois, eu me referi à vaca e o boi, esses são comestíveis. Agora, tem um que tem o casco se divide em dois e tem a unha fendida, mas ele não rumina. Esse está aqui em Levítico capítulo 11, verso 7, onde diz o seguinte, eu vou abrir aqui novamente e vou ler para você, tá? É um animal muito conhecido hoje, inclusive eu acredito que você conhece. Levítico capítulo 11, verso 7, fala assim, ó, também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco se divide, mas não rumina, esse será imundo para vocês. Então veja, o porco, ele tem o casco que se divide em dois, tem a unha fendida, mas ele não rumina. O que é ruminar, Adriel? Deixa eu dar um exemplo para você. Você já observou uma vaca? Ela está sempre comendo o tempo todo. Ela come e à noite ela continua remoendo. É como se a vaca ela engolisse aquele capim que ela come e de repente ela volta novamente àquele capim e começa a mastigar. Isso é chamado de ruminar. O porco não faz isso. Na realidade, o porco come tudo aquilo que o ser humano não come. Come lavagem, que é uma comida apodrecida, uma comida que tem larvas, uma comida onde as moscas posam. Ou seja, se você cuida de porco, você sabe o que eu estou falando. Então, o porco ele é um animal imundo, biblicamente falando. E cientificamente falando, o porco ele também torna-se um animal imundo porque ele tem um germe chamado triquinose ou triquina, como alguns julgam ser. E essa triquinose é um germe que ela aloja na parte óssea do ser humano, trazendo prejuízo a longo prazo para a vida do ser humano. Então a carne de porco, por mais que seja uma carne muito bem vista hoje na nossa sociedade, não é uma carne saudável nem para você, nem para os seus filhos e nem para ninguém. A questão é você pegar a carne de porco e substituir essa carne de porco por uma outra carne que seja adaptável para você, tá bom? E aí vai uma dica para você que come carne e que não é vegetariano. Faça algumas pesquisas na sua casa, juntamente com seu esposo ou com seus filhos, para que você possa entender um pouquinho sobre os benefícios da alimentação vegetariana. Até mesmo as carnes que Deus permitiu para que Noé comesse após o dilúvio e chega até nós hoje, como a carne de vaca, a carne de peixe, os peixes que são saudáveis, que eu falei, que tem barbatana e escama, a própria galinha e outros mais, eles até hoje eles não estão sendo animais bem comestíveis e não estão sendo muito bem tratados. São animais que muitas vezes estão sendo tratados de qualquer jeito para ser comercializados com o lucro financeiro em vista e não a saúde do ser humano. Então toma cuidado, seleciona bem as carnes que você come e caso você queira se adaptar à alimentação vegetariana, aqui está os meus parabéns porque é uma migração importante que você vai fazer com a sua família, tá bom? E você será muito abençoado caso isso aconteça. Agora, vamos aqui para uma outra pergunta, a nossa pergunta 6. Por que não devemos usar bebidas alcoólicas, fumo e outras bebidas estimulantes? Olha, isso aqui a gente pode ver com muita clareza. A bebida alcoólica, o fumo e outros tipos de bebidas estimulantes é algo que traz prejuízos gravíssimos à vida do ser humano. Principalmente o fumo, que polui os nossos intestinos por dentro. Além disso, nos deixa com a mente
a mente deturpada, uma mente pequena e ainda doente, tá bom? Então cuidado se eu falo para você que está fumando, se eu falo para você que bebe bebida alcoólica, cuidado, porque são bebidas e são fumos que prejudicam a saúde do ser humano, tá bom? Se você mesmo for olhar na própria caixinha do cigarro, tem lá os prejuízos que causa, e mesmo assim o ser humano está fumando, né? E cada tragada que faz um cigarro é como se alguns minutos e alguns anos da vida estivessem diminuídos junto com aquela cinza do cigarro, tá bom? Mas o que a Bíblia fala acerca disso, né? Então, abra comigo aí em 1 Coríntios 3, versículos 16 e 17. Olha só. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17, tá bom? Abra aí, não deixe de abrir e vamos ver o que a Bíblia fala. Olha só, diz o seguinte: vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Então veja comigo, se o santuário de Deus é o nosso corpo, isso significa que a gente não pode fazer qualquer coisa com o nosso corpo. Isso significa que nós precisamos tratar muito bem o nosso corpo. E nós cuidamos do nosso corpo quando cuidamos da nossa saúde, quando cuidamos daquilo que bebemos, quando ficamos de olho naquilo que colocamos na nossa boca. Cuidado, o cigarro, a bebida alcoólica, não é algo bom para a saúde, é algo maléfico para a saúde. Então, se eu falo para você que bebe, que fuma, ou se você conhece alguém que bebe, que fuma, talvez um amigo, um parente seu, avise essa pessoa, alerta essa pessoa e fala para que ele possa e ela possa parar imediatamente de fumar e beber. Assim, terá um prazo mais longo, né, sobre essa terra. A Bíblia ela diz que o cigarro, assim como o fumo e outras coisas que são prejudiciais à saúde, isso pode prejudicar o templo de Deus, que é o nosso corpo. E se está prejudicando o templo de Deus, nós precisamos tomar cuidado para não continuar nesse pecado ou nessa teoria ruim, certo? Vamos aqui para a nossa pergunta 7. O que a Bíblia declara em relação ao casamento? Olha só, a Bíblia fala algumas coisas, muito interessante até, acerca do casamento. Talvez eu falo para você que é casado, ou para você que está noivo e que pretende casar em algum momento. Efésios capítulo 5, verso 22 e 25, fala sobre o dever que a esposa tem para com o marido e o dever que o marido tem para com a esposa. Deve haver respeito e amor no casamento. E hoje parece algo tão difícil, né, falar isso no século XXI. Por quê? Porque é um século onde há tantos divórcios. A pessoa casa hoje, amanhã já está divorciando. O casamento não tem sido algo duradouro, algo respeitoso. E você vê tantos casos de divórcios, de marido que se revolta contra a esposa, aí vai e quer o divórcio, aí os filhos sofrem com isso. Você não pode permitir que circunstâncias ruins aconteçam em seu casamento. Você deve nutrir o seu casamento. E Deus, Ele pode fazer isso. A Bíblia pode te ajudar, tá bom? Então, cuide do seu casamento, ame o seu esposo. Você, esposa, ame o seu esposo. Ambos sejam submissos uns aos outros. E ambos procurem se aproximar de Deus o quanto antes, a cada dia, ok? Mateus capítulo 19, versículo 8 e 9, fala sobre que o matrimônio ele é monôgamo, ou seja, o que é isso? O que é um matrimônio monogâmico? É um matrimônio único entre um homem e uma mulher, tá? Isso é interessante. Hoje nós vivemos aí em uma guerra de ideologia de gênero muito grande. Mas o que a Bíblia diz? Claro, devemos respeitar ambas as partes, as escolhas de cada um, embora não estejam corretas conforme a Bíblia. Mas precisamos pregar a verdade. A Bíblia diz que o casamento ele é válido, ele é um casamento bíblico aprovado por Deus,
quando é feito com um homem e uma mulher, conforme foi feito lá no início, né? O nosso exemplo de primeiro casamento, quando aconteceu entre Adão e Eva, certo? O que mais? A pergunta 8 fala o seguinte: que princípios a Bíblia estabelece em relação a vestuário e joias? Né? É uma parte interessante. 1 Pedro, capítulo 3, verso 3 a 5, fala sobre a verdadeira beleza é interior e não exterior. Ou seja, a verdadeira beleza da mulher não está no seu exterior, naquilo que ela aparenta ser, mas naquilo que ela é lá dentro, no seu coração. Então, hoje em dia, há muitas mulheres se preocupando com tantas coisas que são desnecessárias, né? Com tantas joias, com tantos apetrechos femininos. Não que isso não seja importante para a autoestima da mulher e etc., mas isso não deve ser a preocupação focal da mulher, mas a preocupação focal e principal que a mulher deve priorizar, que a Bíblia diz aqui em 1 Pedro 3, do 3 a 5, em relação às joias, deve ser a sua aparência interior, a sua vida com Deus, a sua comunhão com Deus e com a sua família, tá bom? 1 Timóteo, capítulo 2, verso 9, fala sobre o vestuário cristão deve ser docente e modesto. Devemos tomar cuidado com o vestuário, para que o nosso vestuário não venha chamar a atenção das pessoas para nós, para o nosso eu, para o nosso egoísmo, para o eu estou ali no centro. Não. A roupa que nós vestimos, ela deve ser modesta, uma roupa tranquila, uma roupa que você gosta, uma roupa onde a atenção não venha a ser chamada para si, mas venha a ser chamada para Deus, para que quando você se vestir para sair, para ir na igreja, para ir em algum lugar ou alguma viagem, as pessoas ao olhar você com a roupa que você veste, elas possam ver um bom cristão, uma boa cristã, uma mulher padronizada segundo os princípios de Deus, certo? Pense nisso. Então a pergunta 9 fala sobre quais são as orientações bíblicas sobre o convívio cristão, né? Como é que os cristãos devem viver, como é que você deve se comportar em relação à sociedade, em relação às pessoas da sua rua, da sua casa, da sua igreja. Ou seja, o que a Bíblia fala sobre isso? Efésios 4, verso 25, fala sobre o cristão é orientado a ser verdadeiro com os outros. Efésios 4, 25 fala para a gente falar a verdade e não a mentira para com o nosso próximo. Não podemos andar falando a mentira para com as pessoas, não podemos andar mentindo para os nossos parentes, para as pessoas da nossa casa. Você deve ser uma pessoa verdadeira, porque você agora é uma nova criatura em Cristo. Lembra? Você entregou o coração a Cristo, você vive pautado pela palavra de Deus, e você não pode permitir e nem pode se dar o luxo de ter a mentira em seus lábios. Você deve viver agora segundo a vontade de Cristo. Jesus em maneira alguma mentiu e nunca fará isso. É o desejo dele que a gente siga esse exemplo também, tá? Falar a verdade para com o próximo. Gálatas 6:1 nos adverte que nós precisamos ser brando para restaurar os que erram. Devemos ter cuidado ao falar com aquelas pessoas que erraram, que caíram. Às vezes você está na sua igreja e você conhece o irmãozinho que pecou, acabou se deslizando ali na vida espiritual. Você não deve olhar para esse irmão com um olhar torto, um olhar de repreensão severa. Pelo contrário, você deve abraçar esse irmão, abraçar essa irmã. Talvez alguém da sua casa errou e errou feio. Você não vai apoiar o erro, mas você também não vai desprezar a pessoa por isso. Faça como Cristo, abraça essa pessoa, ame essa pessoa, cuide, demonstre que você está do lado dele ou dela e você está ali para caso precise de você, tá bom? Esses são os deveres cristãos. Agora, a nossa última pergunta: o que a Bíblia ensina sobre o modelo de cristão se posicionar com relação às autoridades? Está aqui uma parte importante, tá bom? Ou seja, nós temos no nosso país governo, nós temos líderes governamentais, estaduais, nós temos também líderes na nossa cidade local. Ou seja, como nós devemos nos comportar em relação
as autoridades que estão um pouco acima de nós. Nós devemos desrespeitar as leis, como cristãos nós devemos desrespeitar essas autoridades, ou nós devemos seguir o exemplo de Cristo e obedecê-los a tal ponto que isso não venha ferir os princípios, é claro, né? Então, Romanos capítulo 13, do 1 ao 4, fala sobre o cristão que deve ser orientado a ser respeitoso para com essas autoridades civis. Ou seja quem for, seja um policial, seja um vereador, seja um governador, seja um diretor de alguma instituição educacional, seja quem for, devemos ser respeitosos para com as pessoas. Devemos entender que elas estão em um patamar um pouco mais alto e eu devo prestar minha obediência como bom cristão. É claro, se essa obediência requer uma quebra de algum princípio, eu tenho que pensar bem, porque a Bíblia diz em Atos 5, 29, que vale mais a pena obedecer a Deus do que aos homens. Caso essa obediência não venha ferir nenhum princípio cristão e não venha me levar a dar má testemunho, então não tem por que eu desobedecer. Você entendeu? Atos 5, 29, foi o texto que eu mencionei para vocês, e eu queria terminar com ele. Por favor, abra comigo aí. Em Atos 5, versículo 29, ok? Atos capítulo 5, versículo 29. Olha o que diz. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Você entendeu? Então nós vimos aqui alguns princípios importantes do viver cristão. Você precisa entender que a partir do momento que você entregou a sua vida a Cristo, você não é mais você. Quem vive em você não é o seu eu. Você deve destronar o seu eu e deve permitir que Cristo viva em você. E a partir do momento que você permite que Cristo venha viver em você, aí você deve viver conforme os princípios pautados pela Palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada. Tá bom? Então, recapitulando, cuide da sua saúde. A sua saúde é algo importante, é algo muito bem visto aos olhos de Deus. Cuidado com o que você come, com o que você bebe, com o que você vê, com aquilo que você escuta, com aquilo que você vai, nos ambientes que você vai, toma cuidado, tá bom? Procure ver qual é o melhor método, a melhor dieta alimentar para você e a sua família. Procure alimentar de alimentos mais naturais, mais saudáveis, porque isso vai trazer benefícios aqui e na eternidade para você e sua família, tá? Procure ser respeitoso para com as autoridades. Procure também cuidar com o vestuário que você veste, com a roupa, porque a roupa que você vestir, ou ela vai dar um bom testemunho de você, ou vai dar um mau testemunho de você, tá bom? Seja um bom cristão, um bom cidadão e principalmente, seja um bom filho de Deus. É o que Ele deseja para você e a sua família, tá bom? Eu queria orar com você e que a graça de Cristo possa restaurar a sua vida. E se você deseja viver na graça de Deus, continuar sendo dirigido e dirigida pelos padrões bíblicos, se esse é o seu desejo, feche os seus olhos, eu queria orar com você, ok? Vamos orar? Querido Senhor que estás nos céus, muito obrigado por nos deixar os princípios que devemos viver como cristãos. Tome em teus braços, meu Pai, a vida desse homem, dessa mulher, que entendeu um pouquinho dos princípios bíblicos e como colocá-los em prática. Que o Senhor os ajude e conceda a graça a cada um, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, que Deus te abençoe, que Deus te dê aí uma ótima noite, um bom dia, uma boa tarde, e que a graça de Cristo restaure o seu coração e te faça semelhante a Ele. Um abraço, até a nossa próxima lição.